Jesus foi batizado por João, lá na frente, o Pai e o Espírito Santo estavam presentes, uma vez que a palavra diz vir o Espírito Santo em forma de pomba corpórea. Isso afirma que o sacerdócio levítico já havia terminado. Tá? Então o sacerdócio levítico estava agora à base de sombra. Tá? Já havia terminado. Mas por que o sacerdócio levítico terminou quando Jesus batiza? Por quê? Porque na verdade, irmãos, ninguém consegue manter-se de pé sem o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para ficar com Cristo. Veio para ficar com quem está com Cristo. Tá? Ele veio para ficar com quem realmente decidiu ele. Então, quem não estava com ele, estava contra ele. Tá? Louvado seja Deus. O que isso significa, afinal? O Consolador saiu daquele sacerdócio, embora a espiritualidade adquirida já não existisse há muito tempo. Tá? Então você vê que a espiritualidade do sacerdócio levítico já tinha perdido, desde quando as leis ismaelitas entraram em Jerusalém. Porque assim, irmãos, quando você manda Deus embora, o diabo entra por outra porta. Tá? Essa é a verdade. Quando você não aceita Deus, o diabo entra com a rejeição por outro lado. E os corações endurecem. Tá? O eterno conselheiro apenas aguardava que as profecias se cumprissem para confortar o sacerdócio de Judá. Tá? Ele estava esperando as profecias se cumprirem, né? O Senhor ser batizado no Jordão e então consolar o sacerdócio de Judá. Não é verdade? Foi isso que aconteceu. Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Daí, amados irmãos, vocês viram, né? O que falamos aqui, interpretamos. É por isso que Satanás não gosta dessa forma de anunciar, tá bom? Mas nosso propósito é agradar o sumo sacerdote Jesus. O Espírito Santo ficou triste no judaísmo quando a nação permitiu o ismaelismo entrar com suas leis. Naquele período, o pacto foi quebrado. A aliança construída no Sinai perdeu a sua forma e todos se afastaram de Deus até alguém no céu se oferecer para unir a aliança novamente. Quem foi que ofereceu no céu para unir a aliança novamente? O anjo Miguel? Jesus Cristo, né? O Jesus Cristo que estava no céu era Jesus Cristo, né? Ele não era sumo sacerdote ainda? Não? Mas quando ele tornou sumo sacerdote? Na cruz? Ah, tá. Alguns líderes já tinham consciência de que o sacerdócio protegido por eles estava rachado, mas não queriam perder as regalias, tá? Todo mundo sabe que estava na derrota. Ou você acha que esse desespero todo que está por aí é o quê? Esse desespero aí é porque sabe que estão errados, mas procura todos os meios para manter a cota, bater a meta. Glórias a Deus. Hebreus 7:11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Aqui já está falando de um outro sumo sacerdote, ou de outro sacerdócio que seria levantado, quer dizer, outra tribo, né? E não era mais aquela tribo, outro sacerdócio foi levantado, e esse sacerdócio foi da linhagem de Melquisedeque, e não pela ordem de Arão. Agora,
Agora, por que foi na ordem de Melquisedeque e não pela ordem de Arão? Afinal, quando Deus deu a aliança no Sinai, Arão era uma pessoa que tinha capacidade de tornar o sumo sacerdote. Ele foi o sumo sacerdote. Por que não prosseguiu segundo a ordem de Arão e veio pela ordem de Melquisedeque? Que Melquisedeque veio para estabelecer o sacerdócio, porque ele era rei de Salém e sumo sacerdote. E o Melquisedeque era um homem que não nasceu, também não morreu, também não teve pai, também não teve filho, nem princípio e nem fim de dias. Ele era sacerdote e rei. Por isso que fala que Jesus teria que vir da ordem de Melquisedeque. Salém depois recebe o nome de Jerusalém, e é a capital de Israel. Então você pega Jesus igualmente, aparece ele em partes, o sumo sacerdote. Depois aparece ele sendo rei dos reis. E ele é da tribo de Judá. Por isso que se fala, segundo a palavra, a ordem de Melquisedeque. Se fosse pela ordem de Arão, ele não poderia ser rei. Ele nasceu e ele vive para reinar, né? Como a aliança antiga deveria ser consertada, a pessoa que deveria fazer isso era Jesus Cristo, o Filho de Deus, e agora o sacerdote. Por que agora o sacerdote? Porque ele acabou de ser batizado. Ele era o Filho de Deus e foi batizado, e ele tornou-se sacerdote. Porque se alguém que não tivesse o sacerdócio dasse o sacerdócio para ele, você estaria dando algo que você não tem. Ninguém dá o que não tem. Então, mas Jesus, ele faz o que ele quer com a terra? Não, peraí. Se tem alguém que gosta de ordem, é Deus e o Filho dele, e o Espírito Santo. Não existe esse negócio de Jesus dar o golpe. Do nada eu sou o sumo sacerdote aqui e vou tomar o sacerdócio de Levi e a partir de agora eu sou o sumo sacerdote. Não existe. Ele recebe o sacerdócio de quem é sumo sacerdote? João Batista. Mas a razão de colocá-lo como profeta é que dá a entender mais tarde que Jesus deu o golpe. Você sabe o que significa a palavra golpe? Tomar a força. Então quando se toma a força é golpe. Tomar a força é característica de Deus? Não é. Então o Senhor tornou-se sacerdote. Pastor, e de sacerdote, ele poderia ser o sumo sacerdote eterno? Poderia, porque ele já era sacerdote. Então ele poderia conquistar. Por exemplo, Zacarias. Por que ele se tornou um sumo sacerdote diante de Deus? Porque ele era exemplar. E era um sacerdote exemplar da ordem de Abias. Então quando se menciona que ele era um sacerdote exemplar, também diz que ele poderia ser o sumo sacerdote na morte do anterior. E sem contar que a mulher dele era uma das filhas de Arão. Então tem tudo para ele ser um sumo sacerdote por parte dele e por parte da esposa. Mas não foi. Mas diante de Deus já era. Por isso João, filho único, tornou-se o sumo sacerdote. E quando se fala preparar o caminho, é entregar algo que possui para alguém. É preparar o caminho para alguém. Não é simplesmente pregar, sair pregando aqui. Olha, eu vou pregar aqui que daqui a pouco vem um fulano lá, está pregando do mesmo jeito, igual eu estou pregando. Isso aí não é preparar caminho, isso é dar lição para o que vem atrás. Se eu disser, olha, mamãe, você vai pregar aqui, estou preparando vocês aqui porque o pastor vai vir pregar. Ele está ensinando o pastor a pregar e não preparando o caminho do pastor. Então se João preparou o caminho pregando, ele estava ensinando Cristo como pregar agora. Olha, Cristo está vindo aí, então você tem que pregar assim, viu? Entendeu agora como é que funciona? Porque Cristo não precisava de ninguém ensinar ele nada.
Ele já veio preparado para isso. Ele era preparado para isso. Tá? Então, meus irmãos, preparar o caminho é entregar uma função, tá? Após ser batizado por João, ele se tornou sacerdote, né? O Espírito Santo o leva para o deserto, onde ele jejua e vê de frente o usurpador jogado para baixo. Agora eu pergunto para vocês, enquanto ele estava jejuando, ele viu Satanás? Mas quando foi que Satanás apareceu? Terminado os 40 dias, né? Louvado seja Deus. Estando cientes de que Cristo veio preparado, pois já o era. Estamos cientes que Cristo veio preparado. Não precisava ninguém ensinar ele nada não, viu? Preparar caminho para ele estava preparado. Precisava de uma função para não golpear. Ele precisava de sacerdócio para não golpear, tá bom? Então, se eu disser que João Batista era profeta, eu tenho que dizer que Cristo deu golpe. Louvado seja Deus. Naquele deserto, vendo o Senhor enfrentar grandes provas, aprendemos que devemos preparar para uma missão recebida. Nós temos uma missão recebida, tá? Porque aquelas provas de Cristo não foi em vão. Glórias a Deus. Após os 40 dias de jejum, Jesus, o sacerdote de Judá, né? Aquele tempo ele era sacerdote, né? Jesus, o sacerdote de Judá, retorna a Galileia e revela os seus 12 companheiros. Todo mundo vai conhecer os companheiros do Senhor, né? Ninguém conhecia ainda, ninguém sabia. Nem eles mesmos sabiam que seriam os companheiros do Senhor. Mas eles foram revelados a dedo pelo próprio sacerdote de Judá, que é Jesus Cristo. Logo, cumpre a função de um sacerdote, ensinando, curando e pregando o evangelho do reino. Pastor, onde está escrito isso, pastor? Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Glórias a Deus. Então vocês veem que ele curava, expulsava enfermidades, demônios e ensinava e pregando o evangelho do reino, né? A missão de Cristo como sacerdote não foi simples. Então vocês devem entender que a missão de Cristo como sacerdote não foi simples. Quando que ele se tornou sacerdote? Até quando? No batismo até morrer. Glória a Deus. Logo que não tinha a estatura daquele sumo sacerdote reprovado. Preste bem atenção que nós temos um item bastante complicado. Eu falo para vocês porque Deus nos deu essa palavra aqui bastante recheada de um entendimento que vocês nunca ouviram antes. Nunca. Preste bem atenção.